Caríssimos amigos e amigas, nossa live hoje nós vamos falar sobre a raiva, como é que a raiva surge, né? Antes de mais nada, a raiva surge através de um julgamento. Se a gente não julgar, né, se a gente não fizer nenhum julgamento, nada não surge. A gente tem que julgar alguma coisa. A partir do momento que a gente julga, aí começam a surgir as consequências deste julgamento. Então eu vou contar para vocês um caso engraçado para vocês verem como é que a raiva surge assim, através do julgamento. Então, muitos anos atrás eu trabalhava em Araguari, num posto de mola, e eu ia no banco todos os dias, eu era moleiro, trocava mola e tal, mas todo dia na hora do almoço eu ia fazer depósito no banco. O banco era um pouco longe lá do posto de mola, da cidade, né? Dava alguns quilômetros assim. Aí na hora do almoço a gente ia lá todo dia para depositar, pagar alguma conta e tal. Mas aí, a hora que a gente pegava a fila, tinha um senhorzinho lá, ele parece que ele ficava pegando os documentos de uma mesa, levando para outra, tipo de um boy, né, de banco. Mas aí ele tinha um jeitinho esquisito de andar, dava uns pulinhos assim, tipo de um bonequinho, e aquele ali começou a me deixar com raiva. Eu fui julgar ele, né, a aparência dele, o tipinho dele, porque todo mundo anda normal, e ele dava aqueles pulinhos assim, tipo um bonequinho. E aquilo ali, a partir do momento que eu comecei a julgar ele, aquilo foi me fazendo raiva. Então eu olhava para ele assim e ficava louco para pegar ele e dar uns tapas nele, né? De tanta raiva que eu ficava de ver ele andar. E ele andava para aqui, um cabelinho branquinho, e andava para lá, para cá e tal, com a correria, pega um trenzinho ali, pega uma coisinha aqui e tal. E eu ficava com bastante raiva desse cara, mas bastante raiva mesmo. Aí eu tinha que pegar a fila, tinha que pagar os documentos, né? Pagar alguns boletos, algumas coisas. Então todo dia era a mesma coisa. Eu chegava lá, parece que qualquer hora que eu chegava ele estava lá. Acho que não almoçava não. Toda hora, qualquer hora que eu ia lá, ele estava lá dando os pulinhos dele de uma mesa para outra. E aquilo ali me deixava louco de raiva, né? Mas eu falava, deixava. Aí um dia eu fui lá pagar umas contas lá. Aliás, todo dia eu ia, né? Um desses dias, eu fui pagar lá, a menina falou, não, isso aqui você vai ter que pegar autorização do gerente e tal, porque é um problema diferente, especial. Eu falei, não, tudo bem, vou lá. E a mesa do gerente era um pouco afastada dos caixas, né? Aí eu fui lá e tal, mas já tinha assim uma meia dúzia de pessoas lá esperando, umas senhoras, uns senhores lá esperando. E na época eu estava aí com uns 20 anos, por aí. Aí eu fui lá, né, o gerente lá atendendo um problema para os outros esperando ao redor da mesa dele, assim, uma mesa grande, alinhada e tal. E assim, uma meia dúzia de umas pessoas lá, umas 2, 3 mulheres, uns 2, 3 homens também esperando lá. E eu fiquei lá. E na época eu andava barbudo, todo sujo, né, que a gente trocava mola de caminhão, cabelo cabeludo, tudo cheio de graxa, aquela imundície danada, né. Eu falava, mas tem que esperar. Aí eu estou lá esperando o gerente para poder conversar com ele, perguntar como é que a gente ia proceder com aquele pagamento e tal. Aí quando penso que não, lá vem esse velhinho, que eu detestava ele, tinha ódio dele, né? Eu dei os pulinhos que ele ficava dando assim, aí quando penso não, lá vem ele com a cadeira, carregando uma cadeira, eu sou lá de dentro, atrás dos caixas assim onde é que ele ficava, né? Ele vinha com a cadeira na mão, eu falei, meu Deus do céu, e agora ele ainda vai fazer gracinha para uma dona aí, para trazer uma cadeira para sentar. Eu não acredito nisso, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, eu pensei comigo. Aí ele passa com a cadeira perto de umas 2 senhoras ou 3, assim, mais uns dois caras já bem de idade, assim, chega perto de mim e fala assim, olha, falou comigo, né, que o gerente talvez pudesse demorar. Aí ele trouxe uma cadeira para me sentar, para me aguardar ele. Aí eu não acreditei, falei, gente, não pode. Aí eu agradeci, muito obrigado e tal.
Eu falei, mas não pode, meu Deus. O ódio que eu tenho desse cara, doido para dar os tapas na orelha dele, para ele parar com esse pulinho. Ele pega uma cadeira lá de dentro, traz para mim sentar para esperar o gerente até poder me atender, sendo que tinha outras pessoas de bem mais idade, pessoas alinhadas, super bem vestidas. Ele sai lá com a cadeira, para mim, na época, todo sujo, de roupa suja mesmo, de poeira, de graxa, de óleo, cabeludo, barbudo, todo sujo, imundo. Aí a raiva desapareceu na hora, meus amigos. A raiva desapareceu na hora. Eu nunca vi uma coisa dessa assim. Foi uma coisa, assim, não tem explicação. O ódio que eu tinha desse homem, na mesma hora o ódio desapareceu. Eu passei a gostar dele. Todo dia, aí a partir do dia seguinte, né, a partir daquela hora, eu já passei a gostar dele. Eu ficava até doido para chegar na hora de eu pagar as contas, para ver ele e tal, né? E a partir desse dia eu nunca mais tive ódio dele. Gostava até de ver esse velhinho lá andando para lá para cá e tal. Então, olha para vocês verem como é que é a transformação do ódio para, vamos supor assim, o ódio desaparecer, né? Então, quer dizer que é tão simples, né? A gente fica com raiva através do julgamento, porque a gente não fica com raiva sem julgar, a gente tem que julgar primeiro para poder ficar com raiva, né? Toda ação depende do julgamento. Aí, a partir desse dia eu já não tinha raiva dele mais, eu achava até bonitinho ver os pulinhos dele. Quer dizer, meus amigos, é muito fácil a gente dissolver esse ódio que tem no coração das pessoas, né? Basta a gente saber tratar com eles, né? E pedir sempre orientação a Jesus, né? Ver como é que a gente faz. Provavelmente esse velhinho, ele nunca tinha olhado na minha cara, nem sabia que eu tinha ódio dele, né? Então, ele mesmo saiu assim, ele mesmo conseguiu quebrar esse ódio. Não sei como que ele me viu lá. Nunca tinha comentado dele, nem sabia que eu existia, né? Só eu que sabia que ele existia, que eu sempre ficava olhando ele lá. Então, meus amigos, é muito fácil a gente deixar de ter ódio das pessoas, né? É só a gente parar de julgar diferente, né? Então, sempre que vocês tiverem ódio de alguém, vocês imaginam uma situação diferente, né? Por exemplo, você está com ódio de tal pessoa, foi gente, mas por que eu estou com ódio dela? Essa pessoa me deu prejuízo? Bom, já deu prejuízo mesmo, vamos ver o que a gente pode tirar de lucro desse prejuízo, porque tudo a gente tem que tirar proveito, de tudo. Por pior que seja a coisa, a gente tem que... Ao longo dos anos a gente tem observado isso, né? Se uma pessoa traiu a gente, através daquela traição, a gente consegue também tirar proveito. Igual a pessoa quando é traída sempre fala, não, a pessoa me traiu, foi até bom, arrumei uma outra muito melhor, né? O cara, por exemplo, se a mulher traiu ele, ou se o cara traiu a mulher, né? Ele sempre faz, não, arrumei uma coisa muito melhor, tal, né? Então, se a gente, tudo de acordo com o julgamento, né? Se a gente ficar aquele foco ali, não, que cara me deu prejuízo, eu tenho que vingar dele e tal, a coisa fica pior pra gente, né? Além da gente já tomar daquele prejuízo, se a gente for tentar vingar dele, o prejuízo vai ser maior ainda, né? Se a gente foi traído, se a gente tentar recuperar com a traição, querer vingar com a traição, fica pior ainda, né? Nós vamos atrair coisa mais ruim pra gente ainda, né? Igual às vezes a pessoa é traída, fala, vou matar aquela fulana lá, vou matar aquele cara lá, me traiu, me enganou, fica muito pior, vai pra cadeia, né? E a cadeia não é brincadeira, quem já esteve lá fala que não é brincadeira, todo mundo sabe que não compensa, né? Ficar atrás das grades. Então, tira proveito, pessoal. Vamos tirar proveito de tudo, né? Igual com esse velhinho lá, eu, do nada, né? O ódio que eu tinha dele, eu passei a tirar proveito e a gente vai fazendo essas observações aí, a gente vai vendo que de tudo a gente tira proveito. Tudo tem proveito nessa vida, meus amigos, minhas amigas. Vocês nunca deixem de... vocês não queiram vingar, não. Tá? Porque toda ação que veio para nós, ela veio a nosso favor.
de alguma maneira, direto ou indiretamente, tá? Então, às vezes aconteceu alguma coisa de ruim na vida da gente, na vida de vocês, assim, algum prejuízo, alguma traição, algum aborrecimento, assim, que vier na vida de vocês, né? Na nossa vida, a gente tem que tirar proveito daquilo ali. Não é vingar nem nada não, tá? Porque se a gente vingar, a gente fica pior do que a pessoa, né? Além do preço muito caro que a gente vai pagar, porque toda vingança tem uma consequência 1000 vezes pior do que a ação que já tinha acontecido anteriormente com a gente. Então, meus amigos, para passar do ódio para, vamos supor assim, para uma coisa boa, né? Para a gente esquecer o ódio, é super fácil, né? É super simples. Não adianta pensar, eu tenho ódio demais daquela pessoa. E daí? Você tem ódio demais, mas não para outro. Se você parar, se você anular esse julgamento, o ódio vai embora na hora. O ódio só fica ali por causa do julgamento, tá? Enquanto você estiver julgando aquela pessoa, você vai ter ódio dela. Para de julgar, você para de ter ódio daquela pessoa, entendeu? Pode passar até a gostar dessa pessoa, tá? Assim, pode até fazer algum negócio com a pessoa, algum negócio financeiro, uma coisa assim, né? Se tiver te dado prejuízo, você tira o lucro daquilo, às vezes ela te abriu os olhos para da próxima vez que você for fazer outro negócio com alguém, você já saber como é que você vai fazer, como é que você vai proceder, né? Para você poder fazer um negócio bem melhor. E por aí vai. Se for o caso de traição, você vai encontrar uma pessoa muito melhor para relacionamento, né? E vai por aí, meus amigos. Então, em espécie nenhuma, vingança não compensa, tá? E tudo que leva a gente a ter ódio ou gostar é o julgamento. Então, de acordo com o que a gente julga. Então, se aconteceu alguma coisa de ruim na vida de vocês, vocês não julguem assim, pensando mal da pessoa, não, porque isso é que vai criar o ódio, né? Você julga tirando proveito. Vamos julgar aqui, mas vamos ver o que eu posso tirar proveito. Porque essa vida, meus amigos, é maravilhosa. Nós podemos tirar proveito de tudo. E sem ódio no coração, vocês nem imaginam o tanto que é bom viver. Porque o ódio é que atrapalha a vida das pessoas. O ódio, tá? Desequilibra qualquer situação. Desequilibra qualquer vida da pessoa. Então, meus amigos, minhas amigas, toda e qualquer situação, vocês podem ter certeza, dá para vocês tirar proveito. E nunca julga para o mal. Julguem sempre para o bem, sempre podendo tirar proveito e poder ajudar o que vocês puderem ajudar e agradecer a pessoa. Mesmo se você tiver tomado prejuízo, mesmo se você tiver sido traído, agradece. Muito obrigado, porque se abrir uma outra porta para mim, uma porta diferente, uma porta que eu vou ter muito sucesso com ela, essa porta é uma experiência que vai me levar a conseguir coisa muito melhor do que eu estava fazendo esse negócio com você, um relacionamento qualquer, né? Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Nunca deixem de pedir a ajuda de Jesus. Se vocês não estiverem entendendo como é que está processando o assunto, vocês peçam ajuda de Jesus, tá? E Jesus vai orientar vocês, te mostrar como é que as coisas funcionam. O pior que você acha que aconteceu com você, fala, não, esse cara me deu um prejuízo demais, você pode dizer, peça ajuda a Jesus, que Jesus vai te mostrar como é que você vai encontrar o caminho, como é que você vai encontrar a porta certa e como é que você vai tirar proveito disso. E em hipótese nenhuma, vingança de forma nenhuma, tá? E não adianta ficar com ódio não, tá? O mundo tá essa bagunça aí por causa disso. A pessoa julga, o ódio entra no coração da pessoa e aí vai começando aquela confusão. E vingança, isso, aquilo. E a pessoa acha que está fazendo um bom negócio, mas está atrapalhando a vida dela, né? Porque a vingança é só consequência pesada, é só coisa ruim que a gente atrai pra gente, tá? Então, meus amigos, minhas amigas, qualquer situação, vocês podem ter certeza que vocês vão tirar proveito dela, tá? Peçam sempre orientação a Jesus e nunca queiram vingar de nada, porque a vingança é atrapalhar a vida 2 vezes. Já atrapalhou uma vez, se você vingar fica pior, hein? Tá? Agradeçam sempre a Deus, né, pela saúde, pela paz e peçam sempre orientação a Deus para vocês encontrarem o caminho certo, a porta certa, tá bom? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, essa é a nossa live de hoje, espero que tenham gostado, um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês.